Boa tarde, queridos alunos do AGV, tudo bem? Aqui é a professora Kelly. Então, vamos retomar a nossa matéria de planejamento do trabalho de conclusão de curso. E hoje a gente vai falar rapidamente sobre a questão do tema, tá? Retomando a questão do tema. Bom, primeiramente, para vocês escolherem o tema no qual vocês irão trabalhar e desenvolver, né, o TCC de vocês, primeiro ter afinidade, né, ou seja, você tem que gostar dessa área do conhecimento no qual você vai desenvolver toda a sua base teórica da sua pesquisa, né, porque senão é complicado a gente fazer alguma coisa que não gosta, então buscar aí trabalhar com um tema que vocês gostem. Bom, procurar ser bem específico, né? Tem pessoas que acabam abrangendo muito a temática, tornando o tema muito extenso, e aí nós vamos ter que pensar em outros fatores, né? A questão do tempo disponível que nós iremos ter para desenvolver toda essa questão da parte da pesquisa, né? Como também quanto maior eu deixo o tema aberto, né, mais abrangente, acaba surgindo algumas lacunas, e não é esse o objetivo do TCC, então ele tem que estar bem amarradinho, né, não ter essa questão de deixar ele aberto, muito extenso, para evitar essa questão de lacunas, tá bom? Então, a questão do tempo é fundamental, como eu já disse, até porque o nosso tempo ele é curto, ele é escasso, né, se pararmos para analisar. Então, tem que ser uma pesquisa onde você tem que ter um foco. Claro que ele também, né, outro item importante, ele tem que ser relacionado à sua área de formação. Então, ele pode estar voltado tanto para a área do agenciamento, né, das agências de viagens, como também qualquer outra área que acabe permeando a questão da hospitalidade, que é o eixo no qual nós estamos inseridos, certo? Bom, a questão da pesquisa de campo, né, então, nesse caso, primeiramente, a pesquisa bibliográfica, porque vocês têm que saber com o que vocês vão trabalhar, o que vocês irão desenvolver, tudo bonitinho. E aí, posteriormente, a questão da pesquisa de campo, né? Então, claro que nesse momento, por conta da pandemia e tudo mais, né, do nosso afastamento social, né, ou como algumas pessoas chamam de isolamento, nós não temos como ir aos locais, né, fazer visitas e tudo mais, que seria, no caso, a pesquisa de campo. Então, primeiramente, agora nessa fase, né, o foco da pesquisa de vocês vai acabar sendo voltada mais para essa questão bibliográfica. Claro, existem casos e casos, tem algumas pessoas que vão trabalhar a questão do TCC em algo que já desenvolveram, em alguns roteiros que já trabalharam, e aí então tem essa questão da vivência já, né? Mas a pesquisa de campo, nesse primeiro momento, infelizmente, não vai ter como desenrolar, né? Então, a gente tem que caprichar aí nessa questão da pesquisa bibliográfica. Bom, professora, mas ainda estou em dúvida com a questão dos temas. Então, pesquisem outros temas, outras áreas do trade turístico, no qual você possa se encaixar, que você sinta uma maior afinidade. Isso é até muito interessante, porque acaba, muitas vezes você está pesquisando um tema, e aí, através dessa pesquisa, você vê outro e você fala, puxa vida, esse tema é muito melhor, esse tema me chamou muito mais atenção, né? Então, ainda você tem esse tempinho curto, porque nós já vamos ter que bater o martelo agora e finalizar de vez a questão dos temas, tá? Bom, então, escolher um tema relevante, ou seja, voltado para a área de atuação acadêmica, né, no qual vocês estão formando, que é o curso técnico em agenciamento de viagem. Então, não pode fugir disso. Sempre focar nessa questão da bibliografia, quem são os autores. Então, eu tenho que ter um bom embasamento teórico, né? Quais são os autores, quais são os livros, quais são os artigos, quais são as entrevistas que de repente eu vi no YouTube que me despertou mais o interesse com relação a esse tema. Então, é importante essa questão de pensar na bibliografia.
né? Eu tenho que pensar nos livros que eu irei utilizar para dar um embasamento teórico dentro da minha pesquisa. Outra questão que é importante a gente levantar é com relação à ambição do tema. Às vezes, a euforia nos leva a querer um tema que ele é muito extenso, ele é muito abrangente, e agora também a gente tem que pensar nessa nossa limitação com relação aos nossos deslocamentos, né? Nós estamos impossibilitados de ficar nos deslocando para visitar e conhecer locais, né? Então eu tenho também que tomar cuidado agora com essa questão dessa ambição com relação ao tema, porque eu quero ir para X lugar e conhecer, e o meu roteiro vai ser em cima disso. Então, nesse momento, infelizmente, a gente vai ter que segurar aí a ansiedade e trabalhar com essa questão mais bibliográfica, né? Não a pesquisa em loco em si. Então, a gente vai ter que dar uma segurada aí nessa questão da ansiedade por conta, né, do impacto, né, que nós estamos sofrendo aí por conta infelizmente, né, por conta da pandemia, tá certo? Então, pessoal, essa questão do tema, tá? Então, tem que ter afinidade, ele tem que ter um foco, eu não posso trabalhar um tema muito abrangente, né? Por exemplo, professora, eu quero falar do turismo pedagógico na cidade de São Paulo. Ok, mas ele é um tema muito abrangente, porque quando eu falo pedagógico, eu posso estar abrangendo diversas faixas etárias, diversos graus dentro da educação. Então, começar a refinar, né? Com quem eu quero trabalhar? Qual é a característica do meu público? Qual é a faixa etária desse meu público? Ok, eu quero trabalhar com turismo pedagógico, mas eu quero trabalhar na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, eu quero trabalhar com faculdades, eu quero trabalhar com a questão da pós-graduação. Tá, então eu resolvi trabalhar com ensino médio. Ok, ensino médio eu tenho primeiro, segundo e terceiro ano, tenho uma faixa etária. Então, dentro também dessa questão do ensino médio, eu vou querer trabalhar com que foco? É um enfoque mais geográfico, um enfoque mais histórico, é um enfoque mais cultural? Qual foco que eu vou querer dar? Né? Então, nesse momento, essa importância de vocês buscarem refinar o tema, delimitar ele, tá bom? Então, aguardem aí as próximas postagens, estaremos juntos virtualmente. Vou pedir para vocês, agora dentro do ambiente Teams mesmo, assim que vocês terminarem de assistir, né, o nosso vídeo, vocês dão um joinha lá no Teams para saber quantos de vocês já assistiram. As dúvidas, estarei aí online com vocês nos horários de aula. Vocês podem me chamar via chat, ou a gente pode fazer uma videochamada, no caso de dúvidas, dentro do nosso horário de aula, tá bom? Gente, um beijão para todos e até mais!